sistema. Na cabeça dele pode ser. Ou ele tá puto com alguma coisa que aquela empresa representa pra ele, sei lá. Mesmo sem saber, assim, o cara, tipo, ele tá servindo um propósito que ele nem sabe, tá ligado? Tipo, tá servindo... Por Deus! Plá! Patinete da ela. Porra. Cara, é muito doido. Eu acho... Cara, a humanidade... Eu passo muito tempo pensando nessas paradas. Por que um cara quebra o patinete da Yellow? Não especificamente sobre isso, mas sobre a humanidade, sobre Deus, sobre realidade, sobre essas paradas tudo que a gente tá falando. Por isso que eu falo várias asneiras. Você acredita em Deus ou não? Não. Mas você já acreditou em algum momento ou sempre foi... Quando eu era mais molequinho, mais criança, eu acreditava. Quando foi que você deixou de acreditar em Deus? Quando você começou a foi pensar gradativo, sobre... cara. Quando eu vi a página Atea no Facebook, eu tô brincando. Mano... Eu rezava todos os dias. Todos os dias. Antes de dormir? Uhum. Antes de comer? Uhum. Todos os dias antes de dormir, eu rezava o Pai Nosso e depois eu ficava assim, mano, será que eu tô rezando direito? Será que vai funcionar? Porque eu rezava o Pai Nosso e aí depois eu lembro que eu pedia 3 coisas. Eu pedia pra Deus tirar todas as armas do mundo, pro meu pai parar de fumar e beber. Caralho. Seu Todos pai os parou de dias. fumar e beber? Não. E É as por armas? isso que eu parei de... E hoje eu tenho todas E as as armas do mundo. ainda estão aí, tá ligado? Cara, Cara. porra, todo dia eu falava, ele não atendeu. Mas, cara, eu pedia. Eu lembro que eu rezava assim, mano. E depois de um tempo eu já falava, depois do Pai Nosso, eu falava, e não esquece daquelas 3 coisas de sempre, por favor. E Deus assim... Tá. Com a mira na sua testa. E eu lembro que teve uma sexta-feira santa. O meu pai, ele gostava muito de ir em padaria, né? Eu ia com ele direto. E aí teve uma sexta-feira santa que eu chorei, mano. Porque eu comi uma rosca de torresmo. Ah, que não pode comer Eu carne. não sabia que torresmo era carne. Eu era muito molequinho. Eu não sabia, tipo, eu via aquele negócio na rosca lá, eu comi. Normal, eu achava que cupim também não era carne, que era cupim mesmo. É um inseto. Um monte de inseto junto virava o cupim. Eu também já cheguei a pensar isso. Não queria te deixar sozinho nessa. Obrigado. Mas eu chorei, cara. Porra. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu faço agora. Tipo, eu já comi, mas foi sem querer. Pecador, né? Foi sem querer. E aí, cara, é o que eu falei. Acreditar em Deus não é uma escolha. Pelo menos pra mim. É uma junção de coisas que fazem sentido na minha cabeça. E a existência de Deus, como ele é imposto, pelo menos pelas religiões que são predominantes aqui no Brasil, ela não faz sentido pra mim. E não quer dizer que eu esteja falando que quem fala que Deus existe é mentiroso, pelo amor de Deus. Eu falei, você acredita em Deus e, porra, se você acredita mesmo, que foda, mano. Da hora. Acreditar tem a ver com as experiências que você teve, né? Sim, em relação ao sobrenatural, a sua bagagem cultural. Eu não tenho nada, cara. Eu não tenho nada, sabe? Eu não tenho nada. E eu me agarro naquilo que... É o que eu falei, a mesma coisa do Alien. Tipo... Acabou, você acha? Morreu, acabou. Não é que eu não queria que existissem aliens. Lógico que eu queria. Legal pra caralho. Mas realmente não tenho motivo pra acreditar, mano. Eu não tenho motivo pra acreditar. Nem em Deus. Por exemplo, o lance do avião da Chapecoense lá, que foi uma parada que mexeu muito comigo. Ah, cara. é? Muito comigo mesmo. Tipo, eu fiquei uns dias bem mal, mano. Bem mal. Uns dias, assim. Caramba. E aí depois eu procurava muito saber, porque eu queria saber das pessoas que sobreviveram, né, e tal. E eu fiquei um pouco incomodado, e talvez seja um problema meu mesmo isso, mas como os caras falavam sobre o que tinha acontecido, sabe? Porque eles atribuíam muito a Deus o fato deles estarem vivos. De quem sobreviveu, você tá falando? Tipo, a si mesmo, sabe? Tipo, e eles... É claro, eu não vivo com os caras, não sei da vida deles, e foi uma interpretação minha ali que me incomodou, mas o lance deles, tipo, meio que eles não, parece que não lembravam que 75 pessoas morreram de um jeito brutal e trágico do lado deles. Se eles são abençoados por terem sobrevivido, dá a impressão tipo, que os caras estão amaldiçoados. Por que as outras pessoas tinham que morrer daquele jeito, cara? Tipo, é aí que
Mano, beleza, é realmente, mano, é sorte você sobreviver num acidente desse. Mas quando você atribui isso a Deus, e eu não tô nem dizendo, você pode acreditar em Deus e não atribuir isso a um milagre de Deus. Porque acho que quando você atribui isso a Deus, você tá sendo bastante egoísta. Você não acha? Atribui o que A sua sobrevivência. Porque. Cara, é questão de fé, né, cara? É questão de você ter sido poupado quando muita gente morreu, mas eu entendo o que você tá falando. Uhum. Mas a sensação é justa, é justa das pessoas, entendeu? Ela agradecer a Claro, Deus. claro, eu. Mas eu não acho que é uma. É que a minha visão de Deus é muito diferente de Aham. qualquer religião, cara. Como é que é? Eu Só pra eu acredito. entender. Eu gosto muito de entender. Mas a minha é muito cerebral, tá? É muito cerebral o que eu vou te falar. Não é uma experiência que eu tive e cheguei a essa conclusão. Aham. É uma coisa que funciona pra mim, eu até coloquei no meu livro. Eu acho que Deus, cara, ele criou a gente com uma liberdade tão grande quando ele dá o livre-arbítrio. Imagina que Deus é um cara super poderoso, que ele criou regras que nem ele pode quebrar. Imagina, vamos partir desse pressuposto. Ele criou um jogo, criou uma forma de sobrevivência. Eu acho essa ideia super Você coerente. entendeu? Ele criou as coisas para elas funcionarem sozinhas e ele vê a criação dele e ele partir para outro, sei lá qual que é o barato dele. Uhum. Mas aquilo ele não põe mais a mão, cara. Ele não chega e fala, isso daqui vai aqui. Ele criou até, se você acredita em anjos ou em coisas, eu acredito que é assim. Existe um poder dele espalhado pelo mundo. Imagina que a essência dele, não é que ele se autodestruiu, mas é como se a essência dele fosse espalhada pelo mundo, em objetos, em pessoas. Se dissipou em. Dissipou em todo tudo. tipo de- Vamos dizer que o Big Bang é a explosão de Deus, vai. Uhum. E tudo a gente é parte de Deus. Então nós somos parte de Deus. Exato. Você, Tem você até, enxerga tem até um Deus- livro que chama Deus como Partículas. universo. Tem até um livro que é assim, que é Partículas de Deus, que é do Scott Adams, se não me engano, que ele fala isso. O Big Bang foi a explosão de Deus, ele conseguiu se autodestruir e a partir disso a energia dele ou ele foi espalhado. Só que acontece o seguinte, aí vem a minha interpretação. Existem... É viagem, tá? adoro viagem. Então, mas existem formas, existem pessoas que conseguem acessar esse poder de Deus e alterar a realidade. A realidade, a gente não consegue alterar a realidade. Isso daqui é matéria, a gente, na teoria, não consegue arrastar uma montanha, não consegue, não sei o que, voar e tal. Isso é a realidade. Tem um tecido da Ela realidade. opera sob leis. Leis muito rígidas, muito Uhum. rígidas. E existe um mundo espiritual, ou esse mundo sobrenatural, que está acima desse mundo, que é esse poder de Deus se manifestando aqui. De alguma forma, algumas pessoas conseguem Passar pelo véu. passar por esse véu da realidade e acessar isso e trazer algumas coisas. Pessoas que às vezes têm sonhos premonitórios, que conseguem curar uma doença ou alguma coisa. Esse poder de Deus que está concentrado em alguns pontos. Por isso que em alguns pontos você sente, um cemitério ou, sei lá, uma coisa antiga, tem um pouco mais de concentração de alguma coisa que você acha estranho. Talvez por aquele ponto, tanta gente tentando trazer esse poder de Deus, esse poder sobrenatural, foi acumulando, essas pessoas foram morrendo e aqueles lugares estão mais propensos a acontecer coisas sobrenaturais, entendeu? Essa é a minha visão. Então você atribuir, mas acontece morrer um bebê, Deus quis, foi isso. Não, ele não pode mudar isso, é uma regra que ele criou. Sim, A então, gente, eu não- a partir da fé, tá tentando alterar. Deus, salva meu filho. O que eu tô tentando buscar desse mundo espiritual? Alguma coisa que mude as regras do jogo e aquela doença que parece que é terminal, ela consegue... Você entendeu? É meio... A gente tá tentando roubar no jogo pra... Sim, e isso faz total, né, é super coerente, essa linha de raciocínio. E a minha pergunta sobre o caso que eu falei, não sobre é por... o caso do do avião, não é porque ele deixou todas as pessoas morrer, mas é porque ele foi seletivo, sabe? É isso, não é porque ele Mas eu deixou acho morrer. que é simplesmente porque- uma caso de probabilidades, Sim, entendeu? então, mas é isso. E É essas isso. pessoas, se alguma pessoa tem muita fé, mas muita fé, de repente ela conseguiu alterar essa probabilidade dela morrer também. Talvez ela não sobrevivesse só 3 e a quarta pessoa... Mas alterar como, você diz? Com fé, com alguma coisa. Ou alguém com fé pensando sobre essa pessoa, você entendeu? Eu vi que você ia morrer, eu rezei. O cara que vai comprar uma passagem e muda de ideia e compra a próxima e ele poderia... Sei lá, tô viajando, aqui Não, é só beleza. viagem. Uhum. Eu acho que talvez a fé
da pessoa, das pessoas possam alterar essa coisa de... E que é um cara, pouco, que é assim... um pouco dessas novas religiões, não sei se é religiões que trabalham com... Cientologia, não tem um negócio Não, assim de também? física quântica, que o pessoal muda Sim. esse negócio, que isso é uma coisa que eu eu até queria acho que trazer alguém para falar sobre física quântica, porque muita gente usa aquele lance de o observador muda o resultado da coisa. Schrödinger. Usa isso para tudo, entendeu? Então é meio isso. É você como observador, é aquela papo, uma árvore se cair numa floresta e ninguém tiver lá, ela realmente cai, e ninguém tiver lá para ouvir o barulho dela caindo, será que ela realmente caiu? Você não sabe, entendeu?